só me pegar, tá? Porque, né, a Lete está mais não vindo do que vindo. Hoje ela foi no chá das amigas. Ah, é? As nossas amigas lá, mas eu saí do grupo, né? Saiu? Saí do grupo de lá, eu saí. Para mudar. Para Lete, qualquer coisa serve para mim. Para mim não. Vem, irmã Helena. Depois eles saíram do TikTok. Depois eles Tá saem. bonito, né? Eu não consigo falar. Entende? Entendi. Tá Falou ligada tudo, ali, Helena. Maria Mãe? Falei. Será que tá ligado, meu? É só... Tá no 1 em cima, né? Não sei onde é que tá. Deixa eu ver. Nossa, todo mundo trouxe pra cima? É pra cima. Então tá. Ali. Minha voz é muito forte, quase não precisava nem do microfone. Senão daí eu seguro bastante, daí eu seguro. Eu canto, daí eu atropelo e quando eu vinha cantar aqui eu adianto. Glórias a Deus, Deus maravilhoso, Deus santo. Obrigada por ele estar aqui. Me senti muito glória. Boa tarde, amadas irmãs, paz seja com todas, amém? Amém. Boa tarde aos nossos irmãos que se fazem presente hoje aqui, pastor Túlio, pastor Odair, também sejam muito bem-vindos. E boa tarde a você que está nos acompanhando da sua casa, através da nossa transmissão online, seja muito bem-vindo. Nós vamos dar início à nossa tarde rosa, que alegria ter vocês aqui hoje, nesse dia em que nós estamos retornando com o nosso back vocal aqui do louvor. Amém? Louvado seja Deus, né? É uma alegria poder compartilhar esse tempo de louvor e de adoração junto com elas, né? E fica o convite para quem mais sentir no coração, quiser fazer parte, né? Será muito bem-vinda. Só falar conosco para que você possa fazer parte dessa equipe. Nosso intuito é louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? E também muito feliz porque hoje nós temos a nossa confraternização. Depois de tanto tempo, né? Louvado seja Deus. Porque as coisas, graças a Deus, estão melhorando e nós podemos ter o nosso tempinho juntas também, né? Com ordem, com cuidado, mas podendo desfrutar desse tempo tão importante que é a comunhão com os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos invocar a presença do Senhor aqui neste lugar. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te damos graças, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sustentado cada uma de nós. Senhor, obrigada, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença. Obrigada por cada vida preciosa que deixou seus afazeres nesta tarde, para vir te cultuar, para vir te louvar, para vir também ouvir a Tua voz, o recado, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, pedimos perdão pelas nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, mas, querido Espírito Santo, que o Senhor encontre liberdade no coração de cada um aqui, Pai, para agir, para ministrar, para operar grandes coisas, Pai. Senhor, abençoa o tempo de louvor, de adoração, as orações que forem feitas, que subam como um incenso suave na Tua presença. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Túlio no momento da ministração da palavra, usa ele, que ele seja um instrumento em Tuas mãos. Abençoa também, Senhor, o nosso tempo de confraternização, tudo que for realizado aqui, que venha a ser para honrar, para bendizer e glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa aqueles que também estão na sua casa acompanhando essa transmissão online, aqueles que estarão
realmente ouvindo a palavra posteriormente. Nós colocamos tudo diante do teu altar, já te louvando, te bendizendo e te agradecendo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, louvando, bendizendo, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Erga suas mãos aos céus e vamos adorar ao Pai com essa canção que diz assim: grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, Príncipe da paz, forte Deus, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção mais uma vez, mas antes eu convido você a erguer sua voz aos céus, numa atitude de louvor, de adoração. Comece a exaltar aquele que é soberano na sua vida, aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Oh Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu nome, para declarar que tu és grande, que tu és formoso, que tu és maravilhoso, que o Senhor é aquele que está conosco todos os momentos, por isso nós não precisamos temer. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa torre forte, o nosso socorro bem presente na angústia. Oh Deus, aquele que não nos desampara, Pai. Por isso nesta tarde nós dizemos que Tu és grande, que Tu és consolador, que o Senhor é príncipe da paz, que o Senhor é um Deus forte, aquele que vence, aquele que luta por nós, aquele que nos faz mais do que vitoriosos, aquele que sempre reina e sempre vive. Amém? Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. A igreja declara mais uma vez assim: eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, meu Rei. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Eu te exalto, eu te exalto, te exalto, Cristo, 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 te exalto, Cristo
aplauda a presença do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu já convido você a tomar assento. Só estarei passando uns avisos. Eu apenas gostaria de lembrar a amada igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, dois avisos bem importantes. O primeiro deles é, na verdade, louvar o nome do Senhor, porque depois de amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui em 24 horas ininterruptas de oração, orando pela tua casa, orando pela tua família, orando pelos teus propósitos, por que não, né? Porque quando nós envolvemos a igreja e oramos pela igreja, oramos pelas famílias, pela nossa casa, nós estamos colocando tudo aquilo que faz parte, né? Os sonhos, os projetos, a vida profissional, a vida financeira, a vida familiar, os filhos, o marido, a esposa. Então, nós estaremos aqui de meia em meia hora, da sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 8 horas da manhã de sábado, orando pelas famílias do Projeto Cristo para as Nações, pelos propósitos da igreja. E se você gostaria de fazer parte, você é muito bem-vinda. Ainda temos alguns horários disponíveis. Lembrando que, se por acaso o horário que você vê lá já está preenchido, o horário que você gostaria de vir, né? Você pode vir e orar aqui no salão de culto, porque o salão de culto também vai estar aberto, né? Então, se por acaso, poxa, o horário que eu poderia vir já está preenchido, já tem alguém que estará orando no quarto de guerra. Mas você é bem-vindo para estar aqui também nesse mesmo tempo, né? Orando aqui dentro do salão de culto. Não deixe de participar, porque eu creio que assim como o primeiro quarto de guerra foi uma bênção, esse segundo não será diferente. Se 12 horas de oração já for uma bênção, imagina 24 horas, né? Então, eu louvo a Deus, nós louvamos a Deus, porque todos ali a maioria está envolvido neste projeto, né? E se você, como eu falei, se você tem o intuito, o desejo de participar, não deixe de estar conosco. E outro aviso bem importante é em relação à nossa associação beneficente Espaço Esperança. Agora, no mês de dezembro, eles estarão fazendo lá no Espaço Esperança uma festa de final de ano, uma festa de encerramento para todas as crianças. Será um sábado muito animado, abençoado, com muitas atividades. E vocês sabem que nós temos esse projeto Nutrindo Corpo e Alma. E nós estamos arrecadando, né, para este mês de dezembro agora, caixinha de leite. Então, se por acaso você sentir no coração e quiser abençoar a tua igreja, porque como o pastor costuma dizer, quem ama, cuida. Então, que você possa estar participando também desse projeto, né? A gente está pedindo para você que pode colaborar, ou trazendo uma caixinha de leite, uma caixinha de 1 litro, ou algumas caixinhas, ou até se você sentir no coração e quiser doar uma caixa grande, aquela que vem com 12 unidades de leite, também é muito bem-vindo. Então, nós estamos arrecadando até a Santa Ceia, porque nós precisamos arrecadar mais de 100 leites para entregar para as crianças lá agora em dezembro. Então, seja o nosso parceiro nesse projeto Nutrindo Corpo e Alma. Toda semana, todo mês, na verdade, né, é entregue para as crianças todo mês, né? Uma caixinha de leite, mais a maisena, mais o achocolatado, para que possa enriquecer todo a nutrição das crianças, né? E agora, neste mês de dezembro, nós precisamos arrecadar os leites. Então, se você quiser colaborar, será muito bem-vindo, que Deus te recompense e te abençoe grandemente. Amém? Já passa a palavra ao pastor Túlio, que estará trazendo o recado da parte do Senhor nesta quarta-feira. Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor? Boa tarde, irmãs. Que a paz esteja com todas. Diga graças a Deus. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 15.
Juízes, capítulo 1, versículo 15. Se você tiver dificuldade para encontrar, que às vezes tem uns livros que eles ficam muito juntinhos ali, a gente tem uma dificuldade, mas lá no começo da Bíblia tem o índice com a página certinha, o número da página certinha dele. Quem achou, diga amém. Então, nós vamos ler a partir do 12, para que as irmãs entendam bem o contexto da mensagem depois. Eu falei o 15, mas ele é o último. Vamos ler a partir do 12, que daí você já vai ter uma compreensão. Está escrito assim: disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, ao marido, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Graças a Deus. Eu tenho certeza que as irmãs já escutaram algumas mensagens a respeito desse tema, desse texto aqui. Mas eu senti de Deus no coração, me veio essa passagem na cabeça, eu estava procurando, buscando inspiração sobre o que eu iria falar, e me veio esse versículo aqui na cabeça. E vocês sabem, irmãos, que Calebe, ele foi, digamos assim, o ajudante de Josué. E quando Deus mandou os 12 espias para espiar a terra antes deles entrarem, 10 vieram trazendo aquele relatório negativo que as irmãs já conhecem a história, Porém, Josué e Calebe, eles trouxeram um relatório diferente para o povo. A Bíblia diz que neles houve outro espírito. 10 vieram apavorando o povo, metendo medo no povo, aconselhando o povo a voltar para o Egito. Porém, Calebe ele falou assim: não. A terra, de fato, ela tem homens enormes, homens gigantes, mas a terra, ela é abençoada, a terra é rica, a terra mana leite e mel. Trouxeram um cacho de uva do tamanho, da altura de um homem para o povo, para provar para o povo que a terra era fértil, E ele falou assim: olha, Deus já entregou eles nas nossas mãos, eles vão ser como pão na nossa boca. Isso é, Calebe tirou os gigantes para nada, Falou assim: eles não são nada perto de nós somos o povo escolhido. Então Deus já os entregou na nossa mão. Então, porque nele, a Bíblia diz, Deus falando, porque nele houve outro espírito, Deus prometeu que eles seriam introduzidos na terra prometida e que eles iriam ter herança nessa terra. Pois bem, os anos se passaram, eles entraram na terra, os anos se passaram, eles ainda tiveram que fazer muitas guerras, muitas lutas, E um dia Calebe reivindicou para Josué a sua porção na terra, E Calebe, quando foi ter com Josué nessa época, Calebe já tinha 80 anos de idade. E Calebe cobrou de Josué dizendo: olha, você sabe que eu entrei e saí da guerra com você várias vezes, e que eu sempre fui fiel a você, e que eu tenho promessa de Deus nessa terra, que eu tenho direito a uma parte dela. E tal era a minha força, há 80 anos atrás, para entrar e para sair da guerra, tal é a minha força agora. Eu estou velho, eu estou com 80 anos, mas eu pego numa espada e eu luto com quem for. Certo? Então eu peço que você me dê a minha parte. E Josué abençoou a vida dele e deu para ele uma parte da terra que era uma montanha. E eles foram conquistando, mas quando chegou naquela montanha, tinha lá uma cidade fortificada, um vilarejo que era habitado por gigantes enormes, maiores até do que os que eles já tinham destruído. E o que aconteceu? Como eu imagino que deve ter se passado uns 10 anos, desde que Josué concedeu a parte de Calebe. E Calebe já estava então talvez com 90 anos de idade, já não tinha a mesma força nas mãos, nas pernas, para entrar para a guerra. E o que ele fez? Ele fez essa proposta. Ele disse assim: olha, para quem entrar lá, invadir aquele monte, invadir aquela vila, matar aqueles gigantes, eu dou minha filha Axa em casamento. E pelo que a história conta, ela era uma moça muito bela, muito bonita. Então o que aconteceu? O filho do irmão de Calebe, o filho de Otiniel, foi lá, entrou lá com mais alguns jovens e fizeram a limpa.
passaram o rodo em todos os gigantes, né? Conquistaram o monte, conquistaram a cidade e vieram e entregaram na mão de Caleb. E Caleb honrou a palavra entregando a filha Axa em casamento para o moço, né? Só que o que aconteceu? Naquele tempo, a primogenitura, os pais davam a melhor parte da herança para o primogênito. E até onde se sabe, a Axa não era primogênita, era talvez a última, né? E as mulheres, vocês sabem disso, as mulheres elas não eram muito valorizadas naquela época, né? A cultura do povo judeu, ela era assim, as mulheres elas eram meio que até maltratadas, relegadas a um segundo plano, por causa do Jardim do Éden, aquela cultura, né, de que Eva foi a culpada pelo homem pecar, Eva foi a culpada por Adão perder a sua deidade, porque ele era divino, ele era imortal, né, eles moravam num lugar maravilhoso, eles tinham tudo para serem felizes, para serem eternos, e por conta de Eva, do que Eva fez, porque Eva foi fraca e cedeu para a serpente e comeu do fruto, eles perderam a sua imortalidade. Perderam a imortalidade, Deus os expulsou do jardim, e aí eles começaram a viver uma vida difícil, uma vida dura, uma vida de perrengue. Adão tinha que trabalhar, tinha que cavar, tinha que procurar comida, procurar frutos, né? E para poderem comer o seu pão de cada dia, sendo que lá no Éden eles tinham o pão de cada dia, eles tinham tudo lá, né? Então os judeus atribuem a Eva essa culpa, né? Eles não dividem com Adão, eles não entendem que Adão também foi culpado, né? Porque, tudo bem, Eva cedeu, foi lá, comeu do fruto, ela desobedeceu a Deus, mas Adão não precisava ter feito isso também. Concorda comigo? Né? Então, precisaria ser feito meia-culpa do povo judeu. Eles tinham que reconhecer, não, Eva errou, mas Adão também errou, porque ele comeu porque quis. Eva não pôs uma faca no pescoço dele, falou, come aí, louco, senão eu te furo. Não, ele comeu porque ele quis comer, certo? Então o pecado foi igual dos dois, mas o povo judeu, eles não entendem isso. Não sei se agora mudou a cultura. Eles não entendiam isso. Então eles sempre, meio que maltratavam a mulher, certo? A mulher, para eles, era como se fosse só um objeto descartável, era como se fosse um objeto sexual, né, que eles usavam para procriar e para o seu prazer pessoal, quando eles tinham vontade, e colocavam os piores trabalhos nas mãos das mulheres. Eles colocavam as mulheres para carregar água, ir no poço buscar balde d'água nas costas. E acontece que muitas vezes o poço não ficava 3 metros de distância da casa. O poço ficava 5 quilômetros, 3 quilômetros. Agora você imagine uma mulher com 2 baldes cheios de água, um em cada lado, caminhando 6 quilômetros. Como é que ficavam os ombros dela, as costas dela? A dor nas costas, os ombros, tudo lanhado, tudo calejado. Vocês percebem, as mulheres elas sofriam naquele tempo, né? E aí também tinha um costume de que a mulher não tinha voz, né? Ela não tinha representatividade. Então a mulher não era permitido ela falar diretamente com o homem, ela tinha que pedir permissão, tinha um ritual lá, besta deles, né? Mas enfim, o que aconteceu? Por que eu estou contando isso? Para que as irmãs entendam que essa situação aqui dessa moça, de Axa, ela foi ousada, ela foi corajosa. Porque veja bem, quando ela casou, o pai deu um dotezinho para ela, mas ele deu a raspa do tacho da terra. Ele deu para ela um pedaço de terra, sabe aonde, irmãs? No deserto do Negueb. Cara, isso é palhaçada, né? Você dá um presente para sua filha no meio do nada, onde que não nasce nada, onde que não dá para plantar nada, certo? E se livrar do problema da filha, né? Então, o que aconteceu? Ela, quando viu que o pai estava despachando ela com o marido, só com aquele lixo de herança, ela chegou e falou para o marido dela assim, escuta, vai lá e pede para o pai um presente para nós, pede para o pai dar o campo para nós, aquele campo tal lá. E pelo que a gente entende aqui, deixa subentendido que o maridão arregou, ele ficou meio com medo, ficou inseguro, né, de ir lá e falar com o Caleb e pedir a bênção, né? O que aconteceu? Quando ela viu que ele ficou indeciso, ela tomou a decisão. A Bíblia diz aqui que ela arreou, né? Ela desceu do jumento, e naquele tempo, por não ser um costume a mulher ir diretamente, quando Caleb viu que ela desceu do jumento, Caleb fez a leitura. Ele falou, ela vai querer alguma coisa, ela quer falar comigo. Ele já se antecipou, ele falou assim, o que você quer, Axa? E daí ela diz assim, eu quero um presente, como quem diz, aquilo que você me deu lá é lixo, não é um presente, né?
Então, aquilo lá não nasce nada lá. O que eu vou fazer no meio de uma terra seca com meu marido? Como que eu vou começar uma família no meio de uma terra seca? Sol de 50 graus. Hoje está quente, não sei quantos graus está, mas lá o sol era de 50 graus de dia, irmãos. Tá? Então, o que acontece? Ela foi ousada. E aí ela pediu para o pai, olha, me dá um presente, tá? Dá-me também fontes de água. Me dá um lugar que seja regado, que eu possa plantar e crescer alguma coisa. Que eu possa produzir, que eu possa ter sobrevivência, comida para me manter, comida para vender, para ganhar um dinheirinho, para fazer umas roupinhas, tecer as minhas roupas, a roupa da minha família, do meu marido. Me dá uma coisa decente, pai. Né? E eu entendo que o Espírito Santo tocou nele. Porque ele deve ter se lembrado quantos anos ele ficou batalhando, né? Quantos anos ele passou no deserto, vivendo só à custa de maná, né? Quantos anos depois ele teve que guerrear, lutar, para conseguir conquistar o seu espaço, que para ele foi sofrido também, que ele também passou dificuldades, e ele parece que tinha dado um branco na cabeça dele, ele se esqueceu disso e simplesmente foi lá e deu um lixo de terra para a filha dele. Então eu imagino que quando ela veio e disse assim, me dá um presente de verdade, pai. Eu penso que o Espírito Santo tocou no coração dele e fez assim, ó, voltou o filminho, ele lembrou de tudo que ele passou, mas também lembrou que Deus agora colocou ele na bênção. Ele agora estava bem, ele tinha uma parte da terra prometida, ele tinha acabado de conquistar uma cidade, para ele formar o clã dele lá. Né? Então Deus tinha acabado de dar uma bênção para ele, e tinha acabado de dar uma maldição para a filha dele, uma terra seca, percebe? E o que aconteceu? Eu entendo que Deus falou com ele, falou, olha Caleb, você pense bem no que está fazendo, cara. Você acabou de ser abençoado e você vai dar uma porcaria numa terra seca para sua filha. E eu entendo que quando ela disse assim, me dá fontes de água. A água significa vida. A água significa sobrevivência. A água significa Espírito Santo. Né? Então, a Bíblia diz assim que Caleb deu para ela, né, as fontes superiores. Quer dizer, ele colocou ela num lugar bom. Porque daí de uma terra seca, que não tinha nada, ele transportou ela para um lugar que tinha fontes superiores, a água jorrava da montanha, e tinha fontes inferiores, tinha riacho, tinha lago, tinha rio lá embaixo também. Ele colocou ela no meio da bênção. Então a bênção dela foi completa, mas a bênção dela só foi completa porque ela foi ousada, porque ela não se conformou com a vida que ela estava levando, ou com a vida que ela iria levar, com o futuro dela, que não era um futuro bom. E ela quis mais da vida. Ela falou, bom, eu estou casando, eu estou começando a minha vida, eu casei agora, eu estou recém-casada, eu quero um futuro, eu quero mais da vida, eu quero mais do que viver numa terra seca. Né? E ela foi ousada diante do seu pai. E eu penso, representando que nós muitas vezes temos que ser ousados diante de Deus. Nós temos que ser ousados nas coisas que nós queremos para a nossa vida. Nós não podemos nos conformar com o nosso atual estado de coisas, seja na vida financeira, seja na vida espiritual. Nós temos que buscar mais, nós temos que lutar por mais, porque essa moça ela foi uma guerreira, ela lutou, ela enfrentou, irmãs, entenda, ela enfrentou um sistema da época, o sistema vigente, o sistema do preconceito contra a mulher. Aquele povo dizia assim que mulher tinha que sofrer mesmo, tem que carregar água, tem que fazer calo nas costas. Fez o Adão pecar. Né? Nós podíamos, todo mundo nós ser eterno aqui, está vivendo numa boa, agora nós temos que morrer, ficar doente, por culpa da mulher. Ela foi lá, comeu, fez o cara comer também, pecou. Então a mulher é culpada. Então ela sofria um preconceito. E essa moça, nessa época de preconceito, e eu sei que hoje não é muito diferente, eu sei que hoje ainda existe preconceito contra a mulher, né? Então, eu tenho certeza que algumas irmãs que trabalham, talvez enfrentem preconceito no seu trabalho. Talvez enfrente preconceito de colegas que estão vendo que você tem capacidade e que você tem potencial para subir, mas muitas vezes vão lá, tentam puxar o tapete, tentam impedir, tentam sabotar. Só que eu quero dizer para você, minha amada, que aquilo que é para ser teu, ninguém vai tomar de você. É só uma questão de tempo. Foi como Caleb disse para o povo. Caleb disse para eles, olha, Deus já os entregou na nossa mão, já é nosso. Eles vão ser como pão na nossa boca, nós vamos mastigar eles como nada. Nós vamos esmagar o inimigo. E da mesma forma eu digo para você, irmã, o inimigo é como pão na sua boca.
foi feito para ser mastigado e destruído por você na força do Espírito Santo de Deus na sua vida. E sabe, irmãos, quando eu leio isso aqui, fontes superiores, se a gente levar isso aqui, né, para teologia, fontes superiores significam as bênçãos espirituais na nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa edificação espiritual como cristão. E as bênçãos inferiores são as bênçãos materiais, são as bênçãos aqui da terra. Bênçãos superiores do céu, bênçãos inferiores da terra. Então as bênçãos inferiores são as bênçãos materiais, a prosperidade, né, que todo mundo quer ter na sua vida. Talvez algumas das irmãs que estão aqui nessa tarde já tenham desfrutado muito tempo, há muitos anos até, das bênçãos espirituais de Deus. Mas talvez você ainda não tomou posse, talvez você ainda não começou a desfrutar das bênçãos inferiores. Talvez você tenha orado, tenha pedido a Deus que você quer pôr a mão na bênção material, na bênção financeira. Talvez você ainda não chegou onde você quer estar. Mas eu quero dizer para você que se você for ousada como a Axa foi, se você chegar para Deus e dizer assim, Deus, me dá um presente, me dá também as fontes inferiores, Deus. Me deixa pôr a mão no dinheiro, na prosperidade, para eu poder fazer as coisas que eu quero e que eu preciso fazer para minha família. Talvez, irmã, você que está aqui nessa tarde já tenha uma vida financeira estabilizada. Talvez você tenha uma boa aposentadoria, talvez você recebe um rendimento que seu marido deixou ou que algum parente deixou. Talvez você fez alguns investimentos, talvez você seja funcionária pública aposentada, receba um bom salário. Então talvez a bênção inferior já está na sua vida. Você já desfruta dela. Já não te falta nada materialmente falando aqui na terra. Porém, você ainda não desfruta totalmente das fontes superiores. Talvez na tua vida ainda faltam as bênçãos espirituais se manifestarem completamente na tua vida. Não que elas não estejam na sua vida, elas estão, mas não na proporção que deveriam estar. Não na proporção que você merece que elas estejam. Porque o que Deus quer dar para nós? Deus quer dar para nós vida com abundância. Jesus falou, olha, eu vim para que tenham vida. Mas não somente vida, vida com abundância. Você percebe, amada, com Deus é sempre mais. Com Deus é sempre mais. Com Deus é sempre para frente. Com Deus é sempre para cima. Certo? Que nem o jargão do Superman. Para frente e para o alto. Avante. Né? A nossa vida com Deus, o que Deus planejou para nós é isso. Certo? O que Deus planejou para vocês, mulheres que estão aqui nessa tarde, é isso. Então, eu penso que Deus me mandou aqui nessa tarde para dizer para você, peça para Deus um presente. Diga para Deus, Deus, dá-me as fontes superiores, mas dá-me também as fontes inferiores. Deus, eu quero estar entre as duas, eu quero estar desfrutando das duas. As bênçãos que o Teu Espírito derrama na minha vida e as bênçãos que a minha mão alcança e pode administrar. Amém, amados? Talvez, às vezes, o que está faltando um pouco na nossa vida, muitas vezes tem faltado na nossa vida, não só na sua, mas na minha também, na de todos os cristãos, é que às vezes falta um pouquinho de ousadia. Né? A gente meio que se acomoda na vida espiritual, né? E esquece de ser ousado diante de Deus. Muitas vezes a gente quer ser tão cristão, quer ser tão santo, quer ser tão humilde, que eu chamo de falsa humildade, né? Falsa aparência, certo? Eu não vou pedir para Deus. Deus sabe do que eu preciso. Deus vai me dar na hora que Ele quer. Claro que Deus vai te dar na hora que Ele quer. Mas se você não pedir nem na hora que Ele quer, Ele não dá. Entendeu? Então, a gente às vezes precisa ser ousado, precisa colocar diante de Deus. Precisa chegar para Deus e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem o tempo certo para me abençoar. Eu sei que tem coisas que são para agora, tem coisas que são para o futuro. Mas, Senhor, eu quero desfrutar dessa bênção em vida. Eu quero desfrutar dessa bênção em vida, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, eu não me lembro, eu acho que é capítulo 5, que Paulo fala, né, que nós viveremos como reis em vida. Teremos vida de reis em vida. Como é que um rei vive? Um rei vive bem, não vive? O rei vive cercado de toda pompa e circunstância,
Ele vive cercado de fartura, mas ele tem problemas também. Né? Não é um mundo de rosas. Né? Jesus falou assim, olha, não existe ninguém que tenha largado pai, mãe, família, plantação, casa, para me servir, que já não receba nessa vida 100 vezes mais com tribulações. Ele fez questão de frisar, e essa parte muitos pastores pulam, né? Só pregam o mar de rosas. Com tribulações. Se prepare para a luta. Tá? Quer bênção? Vai ter bênção, mas vai ter luta também. E o problema da geração de hoje, da igreja moderna, é que a igreja moderna não quer ter luta. Ela só quer ter bênção. Irmãos, isso não existe. Isso é utopia. Isso é falso evangelho. Tá? E a palavra de Deus diz, Deus falando, não me lembro para quem que ele falou lá, sobre a conversão de Paulo, não me lembro se foi para Pedro que ele falou, se foi para um outro lá. Deus, que eles quiseram eliminar Paulo, isolar Paulo, né? E aí, Deus fala com ele e diz assim, olha, deixa ele, não mexa com ele, porque ele vai ser um vaso usado por mim, e importa que por meio de muitas tribulações, ele entenda o reino dos céus, ele entre no reino dos céus, por meio de muitas tribulações. Sabe, meu irmão? Jesus nunca prometeu um mar de rosas para nós, e a gente tem que ter isso bem firme na nossa mente. Você não quer ter luta nessa vida? Faz o seguinte, depois no final do culto, vem aqui na frente, eu boto a mão na tua cabeça, peço para Jesus te levar, acabou as tuas lutas. O único lugar onde que não tem luta é no cemitério. Fora disso, a vida inteira vai ter luta, mas vai ter vitória. Certo? Vai ter luta, mas vai ter fontes superiores, provisionando, fortalecendo, levantando a nossa alma, edificando o nosso espírito, nos fazendo crescer espiritualmente, até a estatura de Cristo, para a gente poder enfrentar as coisas da vida. Vai ter luta, mas vai ter fontes inferiores, vai ter a recompensa material de Deus para toda a luta, para todo o sofrimento que a gente passa. Vai ter perseguições, mas vai ter vitória também. Porque assim como Jesus disse assim, olha, o discípulo não é maior do que o mestre. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então, se me perseguiram, perseguirão a vós. Então, a gente tem que ter isso ciente na nossa mente. Porque quando a gente tem isso em mente, você está preparado para a guerra. Você está preparado para a batalha. Leiam, irmãs. Essa semana, meditem. O meu conselho para você, minha dica para você. Pega na sua casa, esse restinho, hoje é quarta-feira, pega hoje, amanhã e sexta-feira, que é o dia das 24 horas, pega e leia Efésios 6, se não me engano, que fala sobre armadura, né? Efésios 6. Leia todo o capítulo de Efésios 6. Deus vai te dar um grande entendimento. E Deus vai te dar também com isso um grande preparo espiritual para você enfrentar as coisas. Eu olho aqui, e eu vejo o rosto de mulheres que são, algumas de vocês, eu acho que a maioria são do tempo da 23, do tempo da pastora Terezinha, né? E eu fico olhando para esses rostinhos aí, e eu fico pensando, talvez algumas de vocês estão há muito tempo desfrutando das fontes superiores, mas talvez você ainda não desfruta das fontes inferiores. E talvez algumas de vocês estejam há muito tempo desfrutando das fontes inferiores, mas ainda não chegaram na plenitude das fontes superiores. E eu quero dizer para você, amada, para encerrar, prefira sempre as fontes superiores. Prefira sempre as fontes superiores, porque as inferiores, elas vão ficar aqui. Você não vai levar celular de marca para o céu, você não vai levar sapato de grife para o céu, você não vai levar carrão na porta da igreja para o céu, não vai levar nada. Só vai você, nem roupa você não vai levar. A terra vai comer tudo. E quando Jesus voltar, ele vai te ressuscitar, você vai levantar do túmulo peladinha, sabia? Aí Jesus vai te envolver numa nuvem de glória, num vestido de glória, numa veste celestial. Você vai receber vestes celestiais, vestes incorruptíveis. Então, muita gente fica se matando aqui, correndo atrás do vento, atrás do nada, e não vive a vida. Você sabia que você pode ser feliz sem ser rico?
Você sabia, irmã, e só para encerrar, você sabia que Deus pôs isso agora aqui, o Espírito Santo pôs isso agora aqui. Você sabia que você pode ser feliz mesmo com um problemão na sua vida? Eu fui uma pessoa que durante muitos anos, irmãos, eu tive umas lutas e eu não tinha paz. Eu não dormia direito, eu não comia direito, eu tinha crises de ansiedade, que elas repercutem hoje ainda na minha vida, e eu não conseguia entender, mas poxa vida, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu nasci num lar cristão, eu fui criado na escola bíblica dominical. Por que eu não consigo ter paz? Por que eu não consigo ser feliz? Eu tenho tudo para ser feliz. Porque eu não conseguia entender, mas um dia eu li um versículo na Bíblia, que Paulo escreveu, se não me falha a memória, foi Paulo, que diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E quando eu li isso, eu comecei a entender isso, o Espírito Santo começou a falar para mim: você pode viver aqui nessa terra e ser feliz com o maior problema na tua vida. Você pode ter um câncer no teu corpo e você ser feliz aqui nessa terra. Você só precisa ter um entendimento de que o Espírito Santo de Deus está na tua vida, é Ele quem te dá força. Eu estou preparando uma mensagem que quando o pastor me chamar para pregar, se ele me der a oportunidade, a respeito do tempo do Espírito Santo na nossa vida, que é agora. No começo Deus falou com os homens, Ele mesmo. Deus falava com os homens, falou com Moisés. Depois, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Jesus cumpriu o tempo dele aqui de 33 anos, 30 e poucos anos, e ele disse assim: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei outro Consolador, que estará convosco até o fim. Então agora é a fase dele. Agora é a era dele. Agora é a era Espírito Santo. Porque é dele que vem a graça. Então, amados, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você vence qualquer coisa. Amém? Que você possa ficar com essa palavra essa tarde. Que essa palavra possa ter edificado o seu coração. Possa ter aberto seus olhos. Talvez você estava triste, aborrecida, desanimada. Talvez alguém até dizendo assim: será que adianta eu servir a Cristo? Será que adianta eu estar toda quarta-feira lá na tarde da bênção? Eu quero dizer para você que adianta sim. Adianta sim. Adianta sim, só que assim, irmã, Deus tem o tempo. Tem coisas que elas vão se manifestar na tua vida agora. Tem coisas que vão se manifestar na tua vida daqui a 1 ano. E tem coisas que vão se manifestar na tua vida daqui 10 anos. Tá? Mas tudo que Deus tem preparado para você, você vai ver, você vai tocar, você vai experimentar, você vai vivenciar. Teve muitas coisas, irmãs, fruto de oração, que aconteceram na minha vida 10 anos depois. Eu já tinha até esquecido. Teve coisas que eu pedi para Deus quando eu tinha 15 anos de idade e esqueci. Um dia aconteceu na minha vida e o Espírito Santo me lembrou: lembra que você, lá na Júlia da Costa, em 1975, você me fez uma oração e me pediu isso? Está aqui, estou te dando agora. 20 anos depois, 30 anos depois. Tem coisas que eu pedi para Deus lá atrás, que elas estão se manifestando na minha vida hoje. E tem outras coisas que eu pedi para Deus, que tem umas que são, aos olhos do homem, humanamente falando, impossíveis. Mas como eu sei que para Deus não há impossíveis, eu tenho uma paz aqui no meu coração de que vai acontecer também. Porque Deus é Deus de impossíveis. Aquilo, irmã, que você acha aí na tua vida, na tua cabecinha, que isso não vai mais acontecer, não vai dar tempo de acontecer. Não tem como acontecer. Eu já pensei todos os jeitos possíveis, eu já imaginei todos os cenários, eu já visualizei todos os quadros possíveis para que aconteça. Eu já tentei achar todas as soluções possíveis e não existe. Para mim, como ser humano, não existe. É verdade. Para você, como ser humano, não existe. Mas para Ele existe. É Ele quem faz. E é Ele quem vai fazer.
Pense na coisa mais difícil na tua vida, que você precisa que Deus faça. Talvez eu não sei. Eu não tenho dom de adivinhação, nem dom de revelação. Eu só fui usado com isso uma vez, e depois Deus não me usou mais. Mas assim, eu não sei qual é o problema da sua vida. Eu não sei se talvez é problema com o marido, talvez problema com filhos. Porque geralmente as mulheres sofrem muito com isso, né? Às vezes as coisas financeiras nem abalam a mulher. Ela é forte. Mas às vezes uma coisa na família, um problema com o marido, um problema com filhos, ou filhos que estão fora da igreja, ou filhos que estão talvez envolvidos com droga, faz a mulher sofrer, faz a mãe sofrer. Irmã, Deus está mandando eu dizer para você nessa tarde, não deixa que essas coisas te entristeçam e roubem a tua paz. Roube a tua felicidade, mulher. Viva com o problema e seja feliz. Parece insano isso que eu estou falando, né? Isso que o pastor Túlio está falando é coisa de doido. Para quem serve a Deus, não. Para quem serve a Deus é perfeitamente normal. Se a gente pegar a vida dos apóstolos, tudo que eles passaram, Paulo foi apedrejado até a morte. Sobreviveu. Paulo foi picado por cobra. Paulo sofreu naufrágio. Paulo sofreu açoite. Parece que Paulo foi mais açoitado do que Jesus, inclusive. Tá? Cara, Jesus já sofreu. Os açoites que Jesus sofreu era para a morte. Era para matar um ser humano, normal. Paulo foi mais açoitado do que Jesus. Tá? Paulo ficou preso a maior parte da vida dele. E Paulo era feliz. Paulo era feliz. Ele era feliz aqui nesta vida e ele foi tão fiel a Deus que Deus deu para ele o privilégio, a honra de ver o futuro. Deus levou ele até o céu. Mostrou o futuro para ele. Mostrou o futuro da igreja. Mostrou o futuro da humanidade. Mostrou a glória. Como é que vai ser lá na frente. Tudo que vai acontecer. Deus mostrou para Paulo. Até isso aqui agora, esse momento aqui da igreja. Deus mostrou as etapas. E depois Deus devolveu ele para a terra. Paulo morreu feliz. Né? Ele falou, olha, completei a carreira, né? Acabei a jornada, guardei a fé. Então, irmãs, o pastor Túlio falar para vocês com amor nessa tarde. Seja feliz. Viva a sua vida que você tem. Desfrute das coisas que você tem. Seja feliz, mesmo com o problema. Aprenda a administrar o problema na sua vida. Não deixa o problema ser Golias na tua vida. Foi isso que Deus falou para mim. Não deixa o problema ser Golias. Ele está aí, mas não deixa ele crescer. Não deixa ele ser Golias. Você vai aprender que você vai poder ter paz no teu coração, porque quando você começa a confiar em Deus, que Deus está no negócio com você, que Deus está tomando conta, que Deus está pondo a mão, que Deus está administrando, você começa a ter paz no seu coração. E quando você começa a ter paz, você começa a ter mais confiança, começa a ter mais fé. E como resultado disso, mais tranquilidade. Então eu falo para você, se nessa tarde você não está tranquila, comece a ficar a partir de agora. Em nome de Jesus. E seja feliz em nome de Jesus. Amém, amados? Eu encerro essa palavra para você. E peço que você guarde ela no seu coração e que você leia Efésios 6. Amém? Peço que você fique de pé. Posso fazer uma oração? Amém. Glórias a Deus. Põe as suas mãos assim em posição de receber. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu, que é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, alimento para o nosso entendimento, Deus, que muitas vezes nós ficamos, cria-se uma nuvem na nossa mente e nós não conseguimos enxergar além do véu, Pai. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo nessa tarde, Ele nos trouxe revelação. Eu sei que essa palavra ela ainda não está completa no coração das irmãs, mas eu sei que o Teu Espírito Santo vai completar a obra. Ele vai trabalhar aí e Ele vai revelar mais coisas para elas, Pai. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada irmã que está aqui, pela vida das pastoras, das obreiras, das
das irmãs do louvor. Eu oro pela membresia que está aqui nessa tarde, Pai. Mulheres de Deus, mulheres tuas, Senhor, mulheres que estão aqui, Pai, gastando o seu tempo aqui, no teu altar, na tua casa. Elas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida, Senhor, hoje, mas elas estão diante de Ti. Elas estão colocando a sua fé, elas estão colocando a sua esperança em Ti, meu Deus, de que Tu és o único, Senhor Deus, capaz de suprir as demandas das vidas delas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que isso que nós lemos aqui, a Tua palavra, e Jesus disse que as Suas palavras são espírito e são vida, e eu peço que isso que nós lemos aqui sobre Axa, que ela pediu, Senhor Deus, fontes de água, e ela recebeu em dobro. Ela recebeu as fontes superiores e ela recebeu as fontes inferiores. Eu peço a Ti que em nome de Jesus, essas irmãs a partir de hoje, elas entrem nessa bênção, elas tomem posse, Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre elas as fontes superiores, Pai, as bênçãos espirituais, e que o Senhor derrame sobre elas também as fontes inferiores, Pai, as bênçãos materiais, Pai, que elas fiquem entre estas duas bênçãos, que a bênção espiritual derrame como uma cachoeira sobre a cabeça de cada uma delas, e que o pé delas esteja próximo, Senhor Deus, à fonte inferior, onde ela possa simplesmente se abaixar e tocar, e tomar posse, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada irmã, por cada vida que está aqui nessa tarde, que essa palavra, em nome de Jesus, ela sirva de bálsamo para a alma. Bálsamo, Senhor Deus, bálsamo é o que elas precisam, bálsamo é o que o Teu Espírito Santo me mostrou que elas estão precisando, Pai. Derrama do Teu bálsamo sobre a alma, sobre o espírito, sobre o coração de cada uma dessas irmãs, que elas possam sair daqui nessa tarde renovadas, que elas possam sair daqui remoçadas, que elas possam sair daqui com uma nova unção sobre as suas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu as abençoo, Pai, para a Tua glória, Senhor. E todas dizem, Deus abençoe a vida de vocês, uma boa semana, glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, Túlio, porque sempre que a gente te convida, você sempre está disposto. Uma lembrancinha, né, para você, para tua casa e para Helena lá, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, né? Graças a Deus por esta palavra. Recebeu a unção fresca? Recebeu as fontes aí? Amém, né? Então, vamos interceder. Convido a pastora Marli, convida a Rosalba, a irmã Janete que estará dirigindo esta oração. Você que está em casa também, se você tem um pedido, se você tem uma peça de roupa, uma fotografia, um copo de água, coloque na presença de Deus, porque temos a certeza que Ele trabalha. Ele está aqui derramando da sua presença em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para frente e vamos estar orando. Boa tarde. Antes de orar, eu preciso falar algo. A palavra do Túlio, do pastor Túlio, veio confirmar algo. Eu estou pedindo algo impossível para Deus. E eu creio, eu digo, Senhor, Tu és o Deus do sobrenatural. Porque nesses últimos tempos da minha vida, eu tenho vivido coisas sobrenaturais, espirituais, que não tem dinheiro que pague. E tudo que ele falou, eu confirmo. Se pode estar, é como diz aquele salmo, ainda que o mar esteja lá espumando, a terra desabando, todavia eu estou confiando no Senhor. E peguei, graças a Deus, um hábito. Dia à noite, eu ligo o celular e tem aquela palavra, a Bíblia, né, gravada. E eu escolho um tema para ouvir. Um capítulo, um salmo. E ontem à noite,
eu escolhi Juízes. Justamente esse capítulo. E essa passagem, e é um capítulo maravilhoso, vocês leiam, porque a promessa do Senhor falando, eu vou lá fazer. Hoje a minha oração foi essa. Senhor, tu entrega tudo. Tu só manda aí confiar. E quando você trouxe essa palavra, Deus falou comigo. Continue pedindo o teu impossível. Porque uma coisa eu digo para vocês, vocês vieram buscar na casa do Senhor. Porque existe uma questão ali. Ela foi pedir para Caleb, mas ela foi pedir porque Caleb tinha para dar. Você está aqui na casa do Pai pedindo porque Deus tem para te dar. Seja o que for, Ele tem. Então ela sabia para quem ela tinha ido pedir. Eu não sei qual é a tua necessidade. Você que está em casa, também pegue aí a tua peça de roupa, água, documento, fotografia, o que for. Todo mundo já colocou aqui sobre a mesa, né? Então confia. Você não veio pedir para qualquer um. Você veio pedir para aquele que tem muito mais para dar do que você está pedindo ou necessitando. Esse é o Deus da testificação. Eu tenho ficado maravilhada com o Senhor, da testificação que dia após dia o Senhor está falando com essa igreja. Essa igreja tem sido ricamente abençoada. Claro, você tem uma necessidade física, de saúde, de finança, de documento, seja o que for, com família. Mas acima de tudo, você está promovendo a tua fé, quando você traz aqui na presença do Senhor. Deus vivo, Deus santo, Deus eterno. Agora, Senhor, como aquela mulher que chegou para o seu pai e pediu ao Senhor ali algo melhor do que ela estava vivendo. E ela pediu ao Senhor para ele, porque ele tinha condições de dar. Ele até podia ter se negado, mas a tua palavra nos diz, Senhor, que qual é o filho que chega perante ti e pede um pão e tu daria uma pedra? Tu és um Deus perfeito, tu és o Deus da multiplicação, tu és o Deus que fala, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas. A tua palavra diz o que é que te falta, peça. E aqui está, Senhor, diante dessa mesa, todos os pedidos, Senhor, elas estão expondo pela fé, Senhor, as suas necessidades. Aqui está a peça de roupa, Senhor. Aqui estão documentos, Senhor. Aqui estão chaves representando as casas, carro. Aqui estão essas águas, Senhor. Oh, meu Deus, assim como aquele anjo veio e tocou naquelas águas que curavam, assim também, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam aqui tocando nessas águas, tocando, Senhor, nessas chaves, tocando nesses documentos, Senhor, tocando nessas peças de roupa, ordenando, Senhor, a cura. Nós temos uma aliança contigo através de Jesus, e essa aliança nos garante a cura, a saúde, a libertação, Senhor. Seja qual for o problema que está exposto aqui, não há impossíveis. Tu não és um Deus limitado, Senhor, para que não possa agir. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, já declaramos a vitória. Já ouvimos a tua palavra e venha, Senhor, confirmar esta palavra tão gloriosa, Senhor, porque tu testifica de si mesmo. Já te agradecemos em nome de Jesus.
Te agradecemos porque temos aonde vir chorar, aonde vir entregar. Tua palavra diz: entrega teu fardo. Jesus, nesta tarde, entregamos todo o fardo sobre ti. E nós vamos voltar leves, porque tu, Senhor, como teu servo falou, não deu vida para levarmos peso, mas vida com abundância. E assim seja. Senhor, que não haja espírito mais de murmuração, mas de gozo, de alegria e de gratidão. Porque quem te conhece com intimidade vai viver com gratidão, Senhor. Também, Pai querido, existe, Senhor, aqui a lista das petições de oração das pessoas que não podem estar presentes, mas tu és um Deus de perto e de longe. Tu sabes que essa igreja, os membros têm orado para aquelas pessoas que realmente estão precisando de um Deus já, do teu agir já, Senhor. E nós sabemos que tu entra com a tua providência. Colocamos também os documentos, a solução, o término, Senhor, de toda essa negociação da tua casa, da tua igreja. Aquilo que tu permitiu começar, tu vais, Senhor, dar ao final. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode vir à frente pegar os teus objetos. Louvado seja Deus, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está operando, né? Eu convido vocês a sentarem um momentinho e eu chamo a irmã Helena, que ela diz que tem um testemunho para dar, então que ela venha à frente para dar um testemunho em nome de Jesus. Vem aqui, não, mas daí não sai na gravação se não falar no microfone. Ah, tá. Bom, a paz do Senhor para todas. Olha, eu quero agradecer primeiramente a Deus, e as guerreiras de oração, toda a igreja. Eu estive semana passada, levei um susto muito grande, tive hospitalizada, o médico ia me prender, ele até me olhou assim, quando ele entrou no quarto, e ele me viu, eu estava só, eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu te exalto. Isso foi confirmação também do hino que nós cantamos. Eu sei que eu sou muito falha. Muitas vezes, como eu disse já, pedi a pastora Ângela, pedi Marli, pedi a Janete, que muitas vezes parece que o inimigo quer me travar. Eu sempre amei o culto de quarta, sempre fui, não voltava, e ultimamente tudo meu é quarta, tudo meu, mas eu tive um tempo no hospital. Por isso eu digo, não foi por acaso que ele me levou e me deixou lá. E eu fiquei uma boa parte sozinha. E essa parte, esse tempo que eu tive sozinha, eu tive tempo de ter um encontro com ele. E foi realmente um encontro maravilhoso. Eu senti a presença dele, eu senti a voz do Espírito Santo. Não desanime. Não desanime. Vá em frente. Você ainda tem muita coisa aqui embaixo para fazer. Sabe? Eu me senti assim. Quando o médico entrou, que ele queria fazer cateterismo, mas não sei o quê, eu só disse, eu orando e disse: Senhor, eu te exalto. Eu não vou fazer isso. Eu creio, eu já fiz. Isso aqui não é coisa do Senhor. O Senhor não ia fazer isso comigo, porque a minha pressão chegou a 22/18. Então eu corri, porque eu já tive problema. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui e vou continuar.
E mais ainda, para honra e glória, eu sempre gostei de louvar. Sempre, Eterna 23, pastor. Com o irmão Nilson. Eu sempre gostei. Com Everton, né? Sempre. E hoje também, para honra e glória, a Ana falou: olha, vamos começar outra vez com o coral. Se a senhora quiser participar, eu vi rápido, eu estava até meio assim atrasada, eu larguei tudo e falei, já. Não vou mentir, não tomei nem banho, tá? Então, olha, eu agradeço de coração. É como a Janete disse, a gente não vem aqui por acaso. E nós temos um pastor abençoado e umas pastoras abençoadas, toda a igreja. E eu louvo também pelas guerreiras de oração, porque eu sei que, se não estava lá, até hoje. Me espetaram até aqui já para fazer o negócio. Quando o médico chegou, eu ajoelhada, ele me olhando e eu falando em voz alta: Senhor, eu te exalto, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Daí ele me deu alta. Então, Deus seja louvado. Amém. E não vamos perder, como diz, né? Que a nossa fé seja que nem um grãozinho de mostarda. Agradeço muito as tuas palavras, pastora Ângela, a atenção da Marli, e não preciso falar, né, Janete? Né? Que eu levo o cacete, mas estou aqui. Porque quando eu entrei na igreja, eu tinha medo dela. É bem rápido, que está passando da hora. Eu tinha medo dela. Quando eu falei que fui fazer até o discipulado, quando eu perguntei à pastora Ângela, quem vai corrigir? Janete. Falei, Jesus amado. E eu entrei, vai morrer, não passo de hoje, vai não sei o quê. Eu falei, Jesus, o que essa mulher fez que até hoje não foi? Mal sabia eu que ela ia ficar para pegar no meu pé. E está aí, Tá? Gente, obrigada, desculpa a demora, mas tenham fé. Tenham fé, porque Ele é poderoso. Vamos sorrir também na pregação. Sabe, a gente tem que saber viver e largar o dia de trabalho. Amém. Glória a Deus. Isso daí, né? Louvado seja Deus pela vida da irmã Helena, né? Por este livramento e por ela estar aí já louvando e bendizendo o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos estar fazendo o encerramento, né, desta parte aqui. Vamos estar apresentando os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque depois nós vamos ter o nosso sorteio e hoje tem confraternização, né? Graças a Deus, retornamos com as nossas confraternizações. Então, só que irmãs, tudo certinho, tá? Sem tirar a máscara, só para comer, se for falar, não ficar muito se abraçando, não ficar muito se tocando, respeitando todas as normas certinho para as coisas continuarem na normalidade, tá bom? Então vamos agradecer a este Deus, se coloca de pé, vamos estar apresentando o nosso dízimo, a nossa oferta, porque esta obra tem sido abençoada e ela não para, né? Os trabalhos continuam, as bênçãos estão sendo derramadas, o Senhor tem provido, tanto lá para o SIC, como para o Jardim Esplanada e aqui, tudo está concorrendo para o bem. Nós temos a certeza que as fontes superiores e as fontes inferiores, o Senhor estará derramando sobre as nossas vidas. Para vocês que estão aqui, para aqueles que também nos ajudam de casa, né? Assim como o Paulo César Evangelista, que mandou a sua oferta do aluguel, o Alexandre Simas, né, que mandou o seu dízimo, e a Rosângela Passos também, que mandou a sua oferta. Que Deus esteja recompensando e abençoando grandemente. Vamos estar agradecendo a este Deus. Eu tenho envelope do aluguel aqui ainda para o mês de dezembro. Tem alguém que gostaria de pegar, que ainda não pegou? Para o mês de dezembro? Já pegou, então tá bom, né? Vamos agradecer a Deus. Pai,
Nós te exaltamos por esta tarde, por tudo que pudemos fazer e realizar, porque muitas coisas novas hoje, Senhor, começaram. O louvor com as irmãs, Pai, a tua palavra que foi abençoada, a confraternização que nós teremos depois, porque sabemos que é a tua bênção que está sendo derramada sobre este lugar, sobre esta casa, sobre as nossas vidas. Então, Senhor, que tudo venha cada dia mais cooperar para o bem. Nós colocamos, Pai, a vida dos ofertantes, a vida dos dizimistas, a vida dos colaboradores na tua presença, porque, Senhor, é com o Senhor a colaboração de cada um que faz parte deste ministério, que adotou, Senhor, esta casa para ser a sua casa do tesouro, Senhor. É que esta igreja tem, Senhor, ó Pai, crescido, é que, Senhor, a tua obra tem se expandido, é que vidas, Pai, têm sido alcançadas. Então, que cada dia mais, Pai, como hoje foi ministrado, as fontes, Senhor, inferiores, que é, Senhor, a provisão, que é a largueza, que é a prosperidade, que é, Senhor, ó Pai, a folga, esteja, Senhor, a ser derramada sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada colaborador, Pai. Aonde houver uma necessidade, aonde precisar de uma porta aberta, aonde, Senhor, a tua bênção de multiplicação, de provisão se fizer necessária, Pai, que ali tu estejas a se manifestar, seja, Senhor, com uma compra, seja, Senhor, numa venda, seja, Senhor, numa aquisição, seja nos pacientes, Pai, que ali tu estejas a se manifestar como Jeová Jirê, porque nós cremos na tua fidelidade. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por todo o teu amor. Obrigado, Senhor, ó Pai, por esta tarde. Obrigado, Senhor, por cada vida que se fez presente. Obrigado por cada um que cooperou com o lanche, porque lá atrás as mesas está farta, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as colaborações para o sorteio desta tarde. Que cada irmão seja grandemente recompensado e a tua bênção de prosperidade continue a se derramar, Pai. Tudo nós entregamos no teu altar. Fica conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas. Nos leva, Senhor, ó Pai, depois na tua paz, na tua segurança. Dá-nos um final de tarde abençoado e que possamos deitar, dormir e acordar, Pai, porque tu és aquele que nos sustenta. Fica conosco. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor, não só agora, mas para sempre. Vamos em paz depois e que o Senhor nos acompanhe. Vocês de casa, que Deus abençoe grandemente. Amém.